Bom, continuando aqui a brincadeira, aqui na questão 12 aqui da VUNESP, fala o seguinte: a figura mostra em escala duas forças A e B atuando no ponto P aqui. Reproduza a figura juntamente com o quadriculado em seu caderno, no caso A, né, representando na figura reproduzida a força R resultante das forças A e B, determine o módulo de seu, né, do seu valor aqui, no caso, em Newton. Então aqui a gente tem um ponto, tem um vetor A aqui para vertical, tem um ponto B aqui meio que na diagonal. Aqui ele fala que a escala de cada quadradinho é de 1 Newton, né? Ele quer saber qual que é a direção, ele quer que a gente desenhe aqui na própria figura, para onde está aí nesse vetor resultante da junção desse vetor com esse, né? Aí tem que fazer aquela regra do paralelogramo, né, para você descobrir onde está o vetor resultante. Então aqui nesse ponto, né, basta a gente levantar aqui uma reta aqui, no caso, perpendicular a esse ponto. Aqui eu vou tentar aqui fazer uma reta paralela à reta B aqui, né? Reta B não, né? Ao vetor B. E aonde cruzar, isso aí vai ser, na verdade, o vetor aqui, o vetor resultante, né? Então, fazendo aqui, então aqui nessa direção aqui vai estar ali o vetor resultante. Está meio tortinho, né? Mas aqui se a gente fizer, né, bem certinho, esse vetor resultante vai estar para cá, né? Nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, quanto que vale esse R, né? Então ele chamou esse negócio aqui de R. Então a gente representa aqui no item A, a gente achou aqui o vetor resultante e quanto que ele vale em módulo, né? Em módulo basta contar, né? Então o módulo aqui no caso de R vai ser 1, 2, 3 quadradinhos, ou seja, o R vai ser exatamente de 3 newtons. O item B, ele quer saber o quê? Represente também, na mesma figura, o vetor C de tal modo que o vetor A mais vetor B mais vetor C dê zero. Sempre quando ele fala que o vetor tem que ser zero, no vetor resultante a soma dos vetores tem que ser zero, ele quer que esse vetor sempre tem que apontar para a origem, né, aqui da brincadeira. Então, feito isso aqui, deixa eu apagar isso aqui só para eu explicar aqui no caso a questão B, mas lógico, né, na prova aí você tem que fazer tanto um quanto o outro, mas deixa eu apagar essa brincadeira aqui, né? Lembrando que para a gente achar a soma vetorial a gente tem que colocar, lembra daquela brincadeira? Um vetor na cara do outro e depois, né, o vetor resultante para a origem. Então eu vou pegar esse vetor aqui, no caso, o vetor A, e vou colocar aqui na cara desse vetor aqui. Então esse vetor A, ele tem dois quadradinhos aqui, no caso, para cima, né? Então é como se ele subisse aqui 2. Então, subir 2 aqui no caso, aqui está o vetor A. Então aqui está o vetor A. Se eu quero o vetor soma desses dois, a gente tem que apontar o vetor resultante para a origem. Então o vetor resultante para a origem vai estar aqui, ó. Então esse vetor C, ele tem que apontar para a origem. A gente não começou aqui nesse ponto P? Então aqui está o vetor B, aqui está o vetor A, né? Coloquei aqui o vetor, coloquei na cara do outro. A origem aqui no caso, né? O vetor resultante para a origem vai ser a soma vetorial de A mais B mais C. E se a gente medir esse vetor aqui, ele também tem quanto, né? Então esse vetor, o vetor C, né, também, em módulo, ele vai ter aqui no caso 3 newtons, né? Mas a direção dele seria nessa direção aqui, contrária. Belezinha?